Estava orando a Jesus, ele me disse: meu servo, quero derramar a minha unção, mas eu preciso de um conserto da minha igreja, para multiplicar as minhas maravilhas. Quero fazer do meu povo uma força contra o mal. As obras da carne não alteram nada de bom em suas vidas, pois as obras da carne são pecados. As obras do meu espírito transforma e leva para a minha glória. Diga que a aparência e a importância na sociedade não vale nada para mim. Muitos buscam cargos e status. Eu me preocupo com suas salvações. Diga para buscarem a aparência espiritual, que deixará a minha imagem e semelhança. Isso é o que tem importância para mim. Tudo que agrada ao mundo não me agrada. Não quero que o mundo enxergue os meus servos pelos status, mas que veja a minha luz em suas vidas. Os agentes do diabo têm sacrificado vidas para destruir a humanidade. Eu quero que o meu povo avance e invada esses territórios malignos que mantêm o povo cativo. Eu capacitei a minha igreja de armas espirituais para ele marcharem. Muitos não reconhecem as armas que têm. O medo não deixa eles irem avante. Diga para o meu povo renunciar ao modismo. Eles têm que ser indiferente do mundo e igual a mim. A minha noiva é uma parte de mim. Estão ligados através do meu sangue. Assim como um homem e uma mulher dão-se em casamento, e tornam um só, estou unido à minha igreja, e juntos tornamos um só. Da costela de Adão, saiu Eva. Ele adormeceu para que Eva fosse criada. Da minha costela saiu a igreja. Quando morri na cruz do Calvário, senti dores de parto para que nascesse o meu povo. Quero unidade espiritual, e que o meu povo continue dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Quero uma igreja unida. Os meus apóstolos construíram a igreja, e quem vai reerguer os últimos tijolos dessa construção são vocês. Não quero que os pastores busquem quantidades de membros. Eu não ligo para multidões. Digam para fazer uma igreja santa, para que eu venha buscar. Passei todas essas revelações para a igreja onde eu fui. O Senhor me mostrou na visão uma igreja que orava por avivamento. Os demônios lutavam contra essa igreja, colocando obstáculos para não receberem o avivamento. Os demônios colocavam barreiras em suas vidas sentimentais e financeiras, para eles desviar suas atenções do avivamento, e ficarem preocupados com os seus problemas. Eles começaram a passar por grandes provações em seus lares e não foram para a oração de avivamento na igreja. Ficaram presos em suas dificuldades. Todos pararam de orar e esfriaram. Não estavam preparados para receberem poder do céu e revestimentos espirituais. As barreiras conjugais e familiares, juntas com as situações financeiras, impediram que eles se aproximassem mais de Deus e conquistassem suas vitórias. Eles não conseguiram realizar o avivamento que buscavam. Seus desejos foram bloqueados pelas provações. Os demônios conseguiram impor dificuldades e eles não venceram. O Senhor me disse: se eles não tivessem desistidos, arrebataria alguns irmãos e capacitar todo aquele povo. O Senhor me mostrou outra igreja, que estava travando uma guerra contra as legiões de demônios. O povo dessa igreja era uma família espiritual, unidos, estavam ligados na videira que é Jesus, edificados na verdade. Não eram uma família de sangue, mas espiritual, cujo sangue que os ligavam é o sangue de Jesus. As armas de ataque dessa igreja é o evangelismo. Eles entravam nos territórios dos demônios e atacavam com a palavra e oração nos lares das pessoas. Estavam vigilantes na direção de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e determinados a caminhar no caminho espinhoso de Jesus e permanecerem até o fim. Não desistiam com as adversidades, não paravam de lutar pelas almas, tinham sedes e grandes ganhadores de almas. Os demônios tentaram parar e desestabilizar esses guerreiros com obstáculos malignos, mas eles superavam.
Esse pequeno exército formado, estavam preparados para destruir as fortalezas malignas da terra. O Espírito Santo dava autoridade para essa pequena igreja submeter os demônios aos seus pés. Eles com suas autoridades expulsavam os demônios e mandavam sair. Suas armas de fogo provêm de Deus. Vivem orando, renunciando o mundo para quebrar a legalidade maligna, praticantes da santidade e determinados a seguir Jesus até o fim. Eles têm grande resistência às pressões dos demônios, e aguentam as provações. O Senhor me disse: em uma guerra espiritual, quem não estiver armados com as armas espirituais de Deus, serão dominados pelo pecado e escravizados pelos demônios. Eles aprisionam igrejas em cadeias espirituais, muitos cristãos estão cativos. O Senhor me mostrou na visão igrejas escravas do diabo, estavam acorrentadas pelo pecado, todos eram prisioneiros das legiões, uma grande gaiola negra imposta pelos demônios prendia aquela igreja dentro dela. Vi outras igrejas, onde os demônios caminhavam dentro do seu salão, eles não temiam os cristãos dali, e andavam à vontade, nada incomodavam os demônios, não se assustavam. O Senhor me mostrou que essa igreja está fraca, sem revestimento das armaduras espirituais para o combater o mal. O Senhor me disse: as igrejas de hoje têm grande quantidade de cristãos, mas não têm condições espirituais para combater o mundo por dois motivos. Não renunciaram ao mundo, ainda estão ligados com os prazeres e o pecado lhe enfraquecem. O outro motivo é que não gostam de orar, o que dificulta que seus olhos espirituais sejam abertos. Sem a oração eles não têm autoridades contra o mal. Sem oração ficam frios, seus corações se enchem de desejos carnais, ficam desanimados, não conseguem dominar suas carnes. Sem oração e santidade eles perdem as estratégias de vencer os demônios. A igreja que não ora, é fria, não tem dons do Espírito Santo, sua visão espiritual não se abre, o povo fica distante de mim, não conseguem vencer a carne e são contendeiros. As legiões temem uma igreja, revestida de poder, que ora, se humilha diante de mim e faz a minha vontade. Igrejas que pensam ser autossuficientes, não buscam a minha face, são alvos fáceis para os demônios. O Senhor me mostrou outra igreja, que não se incomodavam com o pecado, se prostraram diante do mundo, o pecado tinha vencido aquele povo. Esse exército cristão, está sem general de guerra que é o Espírito Santo que se afastou. Esses guerreiros já não tinham ouvidos espirituais, perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo mesmo afastado daquele povo, alertavam sobre o mal e o perigo de Satanás, mas o pecado havia ensurdecido e cegado aquele povo. O Senhor me mostrou a situação espiritual daquela igreja. Todos estavam com suas mãos acorrentadas, e os demônios seguravam aquelas correntes e o arrastavam para o abismo. Eles estão sem forças para lutar. O pecado havia enfraquecido-os e tirado suas forças. O Senhor me mostrou uma igreja com aproximadamente uns 500 membros, e revelou suas realidades espirituais. Todo esse exército estavam desarmados, suas mãos estavam nuas, e não tinha a espada do Espírito. Os demônios não se assustavam com essa igreja. Em outra visão, vi demônios querendo dominar as forças dos verdadeiros cristãos. Satanás preparando as suas últimas investidas contra as igrejas. Seus alvos são os que têm compromisso com a verdade e vivem a palavra. Satanás planejava usar alguns cristãos dessas igrejas, para causar uma rebelião contra a sã doutrina, e a favor da reforma doutrinária moderna e o liberalismo. Satanás investe suas astúcias para dividir o povo das igrejas santas, repartir o corpo de Cristo, causando rebelião contra a verdade.
Esses grupos que se rebelam, saem da igreja, arrastam uma multidão com eles, para abrirem templos, e impor suas doutrinas carnais e livres de compromissos com a verdade, segundo seus corações vaidosos. Vou relatar a queda de um cristão, da igreja ministerial Seguidores da Fé. Essa igreja fica perto de minha residência. Já tive prazer de ministrar ali, e conhecer esse grande homem de Deus, que se desviou. Antes da queda desse evangelista, o Senhor me mostrou Satanás sentado na mesa com 3 demônios-chefe, armando um plano para derrubar esse homem de Deus. Ele era muito aplicado na comunhão com Deus. Tudo isso chamava a atenção dos demônios e o incomodava. Esse homem fazia tudo o que a palavra de Deus manda. Tinha um grande desempenho espiritual na palavra, orava muito, e dava o seu melhor para Deus na obra. Sua vida espiritual estava estabilizada, nada o enfraquecia e o derrubava. Suas provações familiares ele vencia, mantinha um nível espiritual sem deixar abaixar sua unção. Reconhecia que precisa do Espírito Santo, e mantinha um laço de afinidade espiritual com ele. A sua amizade era joelho no chão, e não se deixava influenciar pelos falsos profetas. Ele era doutrinado pela palavra, homem disciplinado, que vivia aquilo que todos têm dificuldades de praticar. A igreja do seu pastor estava cheia de pessoas por sua causa. A igreja sobreviveu e não fechou as portas, por causa de seu ministério que edificava o povo. Esse cristão era treinado na sã doutrina, obreiro de qualidade, homem de iniciativa para fazer a obra, disposto a pagar o preço pelo evangelho, praticante de boas obras, varão responsável pela obra, com grande conhecimento bíblico. O Senhor Jesus lhe deu capacidade espiritual para efetuar a obra. Esse homem era rico espiritualmente, motivado pela palavra. Sua expressão alegre não era de derrotado, mesmo com o pouco que tinha. Mesmo ferido, com as perseguições de muitos cristãos, não abria sua boca para discutir com eles, não se abatia com as opressões de seus irmãos da igreja, andava de cabeça erguida, e sorriso no rosto. Aguentava as críticas, não se abalava, não se envolvia em debates e discussões, entregava tudo isso nas mãos de Deus. O seu pastor cobrava ele na obra. Ele entendia que a cobrança é para o seu crescimento e da obra de Deus. Sabia que o pastor queria o melhor para ele. Ele era determinado em ganhar almas. A palavra desistir da obra não existia em seu vocabulário. Zelava da obra que Deus colocou em suas mãos. Homem que levava a sério a obra de Deus, não murmurava quando os negócios não saíam bem, orava constantemente, mesmo não tendo a resposta de Deus, tinha a convicção que Deus ouvia a sua oração, e que guardava as suas orações em taças de ouro no céu. E mesmo estando em grandes provações no seu lar, sem dinheiro e desempregado, ele sabia que Jesus nunca o abandonou. O seu objetivo era o reino de Deus. Um grande soldado do céu persistente, não se importava com cargos e influenciava muitos irmãos a resistir ao pecado e às provações. Ele era um guerreiro espiritual, homem que não gostava só de adquirir o conhecimento, mas amava a prática bíblica. Teoria para ele não servia, a palavra de Deus tinha que ser transformada em ação, vivida e praticada. Isso ele fazia com perfeição. Ele era participativo e muito ativo na obra. Tinha consciência que Deus tinha mandado um anjo lhe proteger e dar segurança, mesmo sem ver esse anjo. Sua fé sabia que ele estava ao seu lado. Ele enxergava pela fé, tem coragem e atitude na obra, trabalhava com satisfação, obreiro qualificado por Deus, apto para boa obra, sua habilidade vinha de Deus, homem capacitado pelo Espírito Santo. Tinha eficácia, produzia os efeitos desejados por Deus, agradava ao Senhor em todos os sentidos, homem eficiente em tudo que fazia para Deus, seu exemplo de se comportar fazia todos querer ser igual a eles.
Ele tinha autocontrole mental, não perdia a cabeça com os insultos, e com as situações adversas, mantinha a calma e a tranquilidade, aceitava a correção para melhorar a sua conduta, se avaliava e se examinava, para ver se o seu desempenho espiritual crescia. Ele era submisso a Deus e ao seu pastor, não deixava o seu ego crescer, nem queria ser maior do que ninguém. Mesmo estando desempregado era fiel. Um dia uma igreja mandou o convite para sua esposa. Ela ficou feliz, e entregou o convite ao seu esposo. Ele foi ao seu pastor pedir permissão para ministrar nessa igreja. Quando acabou a sua ministração, o pastor lhe convidou e ofereceu $4.000. Ele não queria aceitar. A sua esposa disse para ele aceitar, por não ter emprego. Ele aceitou o dinheiro por causa de sua esposa. Aquela mesma igreja mandou o convite pela segunda vez, e lhe ofereceu dinheiro. Ele não queria aceitar. O pastor insistiu para ele ficar, e dizia para ele pensar nos filhos. A igreja enviou o terceiro convite. Ele não queria ir, para não receber dinheiros. A sua esposa disse que ele não tinha escolha, teria que aceitar pela sua família. Através daquela igreja, ele ficou muito conhecido na região e começou a ministrar em várias igrejas. Suas ministrações custavam $10.000. Esse evangelista já não tinha tempo para ajudar o seu pastor. A sua agenda estava cheia, e começou a perder o prazer de servir a Deus por amor. Já não orava mais. Na visão, Satanás e os 3 demônios-chefe estavam comemorando a queda desse evangelista. O seu plano de convencer a esposa do evangelista a fazer ele se tornar um mercenário do reino, um vendedor do evangelho, tinha tornado realidade. Satanás disse: usei o pastor para oferecer dinheiro para ele. Ele plantou a raiz da ganância em seu coração. Os demônios davam gargalhadas por terem transformado o evangelista em um mercenário da fé. Meses depois ele largou da igreja. A chama viva do Espírito Santo se apagou, virou um alcoólatra, batia em sua esposa, e ainda traiu ela com outras mulheres. Sua esposa orava na igreja onde o seu marido congregava, pedia para Deus trazer ele de volta. Aquele soldado que não tinha nada de riquezas materiais, só tinha riquezas espirituais. Agora ele tinha dinheiro, mas havia perdido sua riqueza espiritual, que é sua virtude. Ele deu tudo o que a sua esposa queria, através do dinheiro, mas também trouxe grande sofrimento à sua esposa, que agora preferia a sua vida antiga humilde e feliz. Depois dessas revelações, senti dores fortes na barriga. Eu sabia que o câncer estava se agravando. Eu orei a Deus dizendo: eu não posso morrer dessa forma, não cumpri a minha missão, tenho muitas almas para ganhar. Um homem veio até a minha porta e disse: eu não te conheço, sou servo de Deus. Ele me enviou aqui para lhe dizer isso. Servo, hoje eu arranco o seu câncer. O homem foi embora. Me deitei na cama com dores. Um anjo de Deus apareceu para mim. Eu só me lembro que as minhas vistas se escureceram, e entrei em um sono profundo. Ao acordar não estava sentindo mais dores. Quando levantei a minha camisa, vi uma pequena marca na minha barriga, parecia corte de bisturi. Um anjo me apareceu e disse: eu arranquei o seu câncer, enquanto dormia. Essa pequena marca que deixei, é a prova do milagre. Fui a um médico fazer novos exames. Ele não achou nada, e disse que o câncer que estava no meu estômago desapareceu, sem deixar nenhuma sequela. O doutor disse: como pôde isso acontecer? Esse pequeno corte na sua barriga, câncer é tratado com quimioterapia, matando ele por dentro, não se arranca do corpo dessa maneira. Alguém fez um pequeno corte na sua barriga, e arrancou o câncer? Como isso é possível? Quem foi o médico gênio que realizou esse milagre? Eu respondi: eu não sei. Quando acordei já estava com essa marca. Jesus me curou, doutor.
Voltei para casa, agradecendo a Deus por esse milagre. Dobrei o meu joelho e fui orar. No dia seguinte fui em uma igreja. O Senhor me mostrou em uma visão, uma moça serva de Deus, seguia firme e andava na retidão. Quando a mocidade da igreja o perseguia, e chamava ela de estranha, os demônios jogavam dardos malignos em seu coração, deixando ela com ira e mágoa de muitos na igreja. A cada dia ela se isolava e ficava separada dos demais jovens. Orei repreendendo e aqueles demônios que atacavam aquela jovem. No final do culto fiz uma oração, e vi uma couraça descendo do céu e cobrindo seu peito. O Espírito Santo me revelou e disse: hoje visto a minha serva com a couraça da justiça, nenhum dardo maligno entrará no seu coração, está protegida. Diga para ele que eu limpei o seu coração, e não terás mágoa, nem guardará rancor dessas pessoas. Hoje eu purifico o seu coração. Me aproximei dessa moça, passei a visão e a revelação do Espírito Santo, ela ficou alegre, e se aproximou de todos que o perseguiam, tratando eles bem. Ao voltar para casa tive uma visão. Satanás e seus demônios criavam novas religiões. Satanás disse: quanto maior for o número de religião, mais confusas ficarão a humanidade, e não enxergarão o caminho da verdade, que será como uma pequena agulha no palheiro. Eles ficarão tão confusos com tantos caminhos, que não saberão qual é a religião certa. Ficarão tão perdidos sem saber qual o caminho para andar, e muitos vão preferir seguir nenhuma religião por não saberem a certa, e andarão em seus próprios caminhos que o conduzirá à morte. Faremos suas mentes que todas as religiões são de Deus, e assim ganharemos suas almas. Vamos continuar multiplicando igrejas falsas e seitas na terra. Temos pouco tempo, iremos carregar o maior número de almas conosco. Vamos criar várias igrejas evangélicas, com suas doutrinas adulteradas, usar nossos ministros para ensinar um evangelho modificado, e nunca saberão que estão se desviando do evangelho verdadeiro, e assim ganharemos as suas almas. A nossa luta é ganhar o maior número de cristãos. Os que estão no moinho já são nosso. Satanás deu uma batida na mesa, em plena reunião, e disse: temos um problema. As igrejas conservadoras, que ainda não se modernizaram, pode passar centenas de anos, não mudam suas doutrinas, não fazem inovações. Dessas igrejas são poucas as almas que temos conquistado. Algumas igrejas conservadoras têm aberto para a modernização, já estamos ganhando almas ali. A minoria das igrejas tem lutado contra a nossa modernização. Vamos pressionar, eles não podem resistir. Vamos cansar eles, e tirar os seus membros, para irem congregar nas igrejas modernas. Quando esses pastores conservadores perdem seus membros, não terão outra escolha, a não ser liberar para a modernidade. Caso contrário, suas igrejas fecharão as portas. Viajei para a cidade de Dapaong, que fica no país de Togo, África. Ao chegar aluguei uma casa para ficar um mês, naquele lugar fazendo a missão. Ao anoitecer eu tive uma visão de uma bruxa. Ela estava invisível e passava por dentro das paredes, conseguia entrar dentro das casas, assustava as pessoas, e muitas vezes descobria objetos de valores para depois roubar. Ela sabia onde o povo da vila guardava o dinheiro em suas casas. Aquilo me deixou sem explicação, como uma pessoa conseguia ter tanta força maligna para ficar invisível. Dias depois, fazendo a missão, encontrei uma mulher igual à da visão no centro da cidade. Ela estava no meio da multidão. Ao me aproximar, ela teve uma reação estranha ao meu respeito. Ela no meio da multidão se afastou de mim, e ficou assustada, afastando-se para trás. No meio daquela multidão eu a incomodava. Agora eu entendo por que a luz não combina com as trevas.
Ela saiu de minha presença, fugiu de mim. Satanás não quer me ver perto de seus obreiros, para que através da minha vida, essa pobre alma e escrava venha ser liberta. Voltei para casa, não entendi a reação estranha dessa mulher, fui orar, e na visão, o Senhor me mostrou porque ela fugiu de mim. Na visão eu estava em forma de fogo. Essa bruxa sentiu a temperatura e começou a se afastar, e fugiu por causa do fogo que emanava de mim, pois queimava toda a maldade que estava na vida dela. Depois dessa visão fui deitar. Tive uma visão, essa bruxa se aproximava da minha casa, me levantei e fui orar, pedi para Jesus cobrir minha casa com seu sangue, assim como fizeste na casa dos judeus, cobriste com o sangue do Cordeiro, para que o anjo da morte não mate. Ela se aproximou e tentou entrar na minha casa, mas o sangue de Jesus cobria a minha casa, impedindo que ela entre. O Espírito Santo me revelou, tenho obra na vida dela. Ao ouvir essas palavras, eu orei a Jesus e pedi para ele remover a cobertura espiritual. A bruxa conseguiu entrar dentro de minha casa, tentando me assustar. Ela dizia que era um demônio. Eu disse: você não é um fantasma, e muito menos um demônio, é de carne igual a mim. O anjo do Senhor que me auxilia nos arrebatamentos desceu ali, com a espada de fogo, e prendeu aquela mulher que tentou me fazer o mal. Ela conseguia ver o anjo e ficou assustada, pois não conseguia se mover, estava presa. Eu disse para ela: se acalma, o anjo não vai lhe fazer mal. Se você fosse um demônio, ele retalharia com a sua espada de fogo. O anjo soltou a mulher. Eu disse para ela: tenho autoridade de Deus, posso lhe prender e soltar. Orei para Jesus cobrir a minha casa com seu sangue, para não deixar ela ir embora. Ela tentava ultrapassar a parede para fugir. A cobertura espiritual impedia que ela fugisse. Ela disse: como fez isso, seu bruxo? Não consigo sair daqui, vai me fazer o mal. Eu disse: não faço mal, só o bem. Antes de você aparecer aqui, o Senhor me mostrou na visão: você assusta as pessoas se passando por fantasma, e furta objetos das casas, porque veio até aqui. Não tenho nenhum objeto de valor, e como você fica invisível se é de carne? Ela me respondeu: eu não fico invisível, o meu corpo ficou lá fora, apenas o meu espírito que está aqui. Ganhei poderes dos demônios para fazer aparição às pessoas. O mesmo arrebatamento de espírito, que os cristãos têm nós da feitiçaria, somos arrebatados também, para sondar os territórios. Os demônios tiram o nosso espírito para trabalhar para eles. Eu entro dentro das casas para ver o que as pessoas têm de valor, para depois saquear. O meu corpo está deitado ao lado do seu portão. Ao ouvir esse relato, corri até o corpo dela que estava caído no chão, orei sobre ela, e o seu espírito voltou para o corpo. Levantei ela do chão. Ela me disse: os espíritos maus, para quem trabalho me deu essas habilidades espirituais, fui enviada até aqui para lhe matar, não para roubar nada. Eu vou embora. Os espíritos maus estão vindo me resgatar, posso sentir as suas presenças de longe. Eu disse: você não pode ir, falhou na missão de me matar, vamos sair daqui do quintal, e entrar na minha casa. A bruxa me acompanhou, e entramos em casa. Fechei a porta, e orei para Deus, pedindo sua cobertura espiritual naquela casa. A bruxa disse: por favor, me deixa ir embora, senão tu vai morrer hoje, se não deixar eu ir. Vi na visão do outro lado da cobertura uma legião de demônios voando ao redor da casa e em cima, tudo estava cercado. Os demônios furiosos, não conseguia passar pela cobertura para entrar, eles queriam me matar. O principado daquele lugar disse: Kenzo, solta a nossa serva, ela é a nossa feiticeira da região, faça a sua obra, e deixa a nossa serva fazer a nossa missão, solta ela ou estará declarando a maior guerra da sua vida, ela é valiosa para os nossos planos.
O Senhor Jesus me deu audição espiritual, conseguia ouvir as suas vozes, e respondi para eles: essa alma não lhe pertence mais, sairá convertida em uma nova pessoa, essa vocês perderam. A feiticeira sentia medo das ameaças, e queria abrir a porta para sair. O Espírito Santo me revelou que tinha um demônio no corpo da feiticeira, querendo fazer ela sair para fora. E também me revelou que os demônios iriam matar a feiticeira. Eu coloquei as minhas mãos em sua cabeça e o demônio se manifestou. Não expulsei ele por causa da cobertura do sangue de Jesus que impedia que ele saísse de dentro da minha casa. Os espíritos de fora não podiam entrar, e nem os espíritos de dentro não podiam sair. As coisas começaram a ficar complicadas. Eu e a feiticeira não podia sair para fora e serem despedaçados pelos demônios. Estávamos cercados. O anjo que me auxilia desceu para dentro de minha casa. Ele era o único que conseguiu passar pela cobertura. Quando ele desceu para me ajudar, eu expulsei o demônio da feiticeira, mas aquele demônio ficou preso na minha casa, não conseguia passar pela cobertura. O anjo pegou aquele demônio e ultrapassou a cobertura, levando para fora da minha residência. Mas a legião de demônios atacaram o anjo auxiliar, e prenderam ele na gaiola gigante. Vi um clarão que estava no teto, era o resplendor muito forte que vinha do céu. O anjo arcanjo Miguel desceu com a sua espada que brilhava como luz, e atacou aquela legião, soltando o meu anjo auxiliar. Os dois fizeram aquela legião de demônios fugirem, e aqueles dois anjos ascenderam ao céu. Eu orei pela feiticeira, ela estava liberta, já era de madrugada, veja o seu relato. Eu me chamo Marlise Courtney, e posso dizer que Deus deu uma grande autoridade a esse pastor para fazer aquela cobertura espiritual, bloqueando a entrada de demônios. Tinha uma missão para matar o pastor. Se falhasse, perderia as minhas habilidades e ainda seria morta, pois os demônios sabiam que o pastor lutaria pela minha conversão. Graças a Deus que ele não deixou eu ir embora naquela noite turbulenta. Eu sabia que iria morrer se saísse para fora. Eu não falei nada para o pastor sobre o plano de morte que estava armado para mim. O Espírito Santo revelou a armadilha de morte para o pastor. Hoje sou livre e sirvo a Deus. Eu, pastor Kenzo, travei a maior batalha espiritual naquela noite. Foi uma das maiores da minha vida. Se eu não estou com a vida no altar, aquela irmã Marlise teria me matado, ou aquela legião de demônios tinham entrado na minha casa, e matado eu e a irmã Marlise. Quero dizer para o povo de Deus, vale a pena renunciar ao mundo e fazer a vontade de Deus.